Meu avô, ele nunca falou português, sempre falou japonês, né? E todo mundo pergunta, e você não fala japonês? Eu fui na escola de japonês, mas em casa minha mãe só falava português, né? Aham. E quando cheguei na escola japonesa, o professor olhou para mim e falou, você não sabe nada. Nem dá para ensinar, nem acompanha a turma que nós temos. Aí não pude estudar, né, lá no bairro, né? E o meu avô sempre falava japonês e era estilo, né, samurai, né? Sim. E o meu avô, ele veio do Japão por causa da guerra, né, em 1930. E aí veio com toda a família e a minha avó faleceu depois de uns 3, 4 anos. E ele cheio de filho. Então ele começou a beber bastante, né, para ver se adormecia um pouco essa dor. E conheceu uma filosofia chamada Seichonoye. Deixa eu ver. E ele começou a estudar isso da Seichonoye e deu um rumo para a vida dele. E o meu pai, que era o caçula, né, meu pai foi estudar, né, em São Paulo. Aí ele falou, leva esse livrinho, que é um chamado Sutra, e quando você tiver qualquer dificuldade na vida, você lê esse livrinho. E meu pai, acho que quando eu tinha 9 anos, passou por uma dificuldade muito grande. E leu o livrinho, eu estava lá do lado dele. Aí a gente foi lá no Jabaquara, na Seichonoye, e aí eu comecei a estudar isso da Seichonoye. E o fundador da Seichonoye, o professor Masaharu Taniguchi, eu comecei a ler muito jovem, né, muito, né, criança e adolescente, e foi uma figura que me deu bastante um sentido para caminhar. E uma das coisas que também ia de acordo com o meu avô, com o meu pai, é que dessa vida a gente tem que ser útil para o maior número de pessoas. Tudo que eu faço na vida, eu não faço só pensando em mim. Eu penso da seguinte forma, se o que eu vou fazer vai ter impacto na vida das pessoas. E quanto maior o número de pessoas que vou ter impacto, eu vou me sentir mais realizado. Que você escutava Deus falar com você. Eu falei, poxa vida, eu fiquei assim na minha mente, né? Como assim? Isso aqui tu escuta Deus, mas escuta. Às vezes a gente aprende, eu acho que qualquer religião, né? A Seichonoye é uma filosofia que ela fala que é de todas as religiões, né? E todas as religiões são boas, todas. Na sua essência existe essa forma que é conectar com o ser superior, com Deus, né? O nosso Criador. Você aprende isso na teoria. Quando você é colocado em situações extremas, em que você não tem nenhuma saída, só tem uma, Deus. Só tem uma. E uma das situações que eu passei, não sei se ele é senador ainda, né? Collor de Mello. Ele foi presidente do Brasil. Sim, isso. Tinha bastante dinheiro naquela época e ele confiscou com a Zélia Cardoso. Quem pode esquecer? Esses foram meus professores. E deixaram, eu acredito que naquela época, com $500. Uau. E eu tinha me programado ir para Portugal. Então eles assumiram em março, no mês de março, e no dia 21 de abril eu estaria em Portugal. E eu fui para Portugal com $100. Eu recomendo, ninguém faça isso. E aí você vai para Portugal e as pessoas perguntam, e você conhecia alguém lá em Portugal? Não conhecia ninguém. Meu Deus. E você foi com $100. Você sabia onde ia ficar? Não sabia onde eu ia ficar. E eu paguei o meu bilhete de avião a prazo, né? O máximo que a agência que eu era cliente podia. E fui lá com $100. E aí quando você está num lugar que você não conhece ninguém, com $100 no bolso, e ninguém sabe de onde você veio, e fala, então, o que você quer? Aí você tem que conversar com Deus. E o caminho correto, né? Sim. Porque, às vezes, quando você chega nesse momento, que você não pode contar com ninguém, aí tem facilidades que não são lícitas. São ilícitas, como tem em qualquer lugar. Sim. E você faz escolhas na sua vida. E a escolha que a gente faz pelos fundamentos é sempre fazer o bem. Sim. Então, o ilícito não cabe na nossa forma de viver.
E aí você desenvolve, eu não sei se é falar com o seu anjo da guarda, né? Porque a gente fala falar com Deus, né? Mas Deus é universal, né? Sim. Acho que o mensageiro é o anjo da guarda. Então é o anjo da guarda. Eu acredito que eu tenho um anjo da guarda e eu me comunico com ele, né? Houve momentos, né, que até de acidentes, que eu me livrei de acidentes, coisas assim, que você fala, não é possível. Que até a física fala, não é possível isso. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma curva na cidade do Porto, quando podia andar ali a 120 por hora, e eu estava um pouquinho acima dessa velocidade. E vem um caminhão na contramão. Aí eu vou brecar de madrugada e vou raspando o carro no guarda de reio. Sabe guarda de reio que chama? Sim, Guarda-reio. Guarda de reio, né? Aí vai... Eu falei, meu Deus do céu, acabei com o carro e não estava com muito dinheiro, né, naquela época. E quando eu fui olhar, o carro não tinha nenhum risco. Não é possível, não teve nenhum risco o carro. Eu sinto que eu sou muito protegido, porque eu acredito no bem e faço bem, né? Então, essa intuição sempre me acompanhou. Que eu falo, eu escuto, né? É o anjo da guarda que eu converso com ele e escuto uma voz. Talvez seja a minha imaginação, mas eu penso que é ele. E muitas vezes que eu tomei uma decisão que parecia que não era positiva para mim, né? Sim. Fala, não, você não vai fazer isso, né? Não, eu vou fazer. Foi por essa intuição. E eu sempre acertei, nunca errei. Né? Eu acredito que nós estamos sempre evoluindo. Sim. Para evoluir, você tem que ser colocado em situações difíceis. Sim. E essa humildade, né, de aceitar e pensar, refletir, o que eu posso fazer para fazer melhor, ou que decisão eu posso tomar, isso é algo... A gente observa, né? Eu nasci em 64, então eu estou observando já há bastante tempo. E eu conheço muita gente que não crê em religião, não crê em Deus, né? E respeito. E entendo também, porque eles pensam dessa forma, né? Mas o que minha observação me permitiu até hoje, que as crianças que são educadas com base numa religião, elas têm um caminho mais aberto para o bem e para ter sucesso na vida. Perfeito. Mas aqueles pais que falam, não, eu não vou forçar, eu não vou dizer nada, faça o que quiser. Eu vejo hoje que, eu sou observador, que essas pessoas que são adultas hoje estão um pouco perdidas, porque não encontram o sentido da vida. Né? Por isso que fazer o bem é um sentido da vida. Sim.